Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos continuar com o assunto realocação estratégica, ou seja, as migrações estratégicas inteligentes na região sudeste do Brasil. Esse é um dos vídeos mais pedidos dessa série. Ele está repleto de informações e dicas de cidades, e se eu fosse você, eu ficaria até o final. É depois da vinhetinha, rapidão. Bom, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe aquele like porque ajuda bastante nas recomendações do canal pelo algoritmo. Se possível, compartilhe com seus amigos e familiares que também se interessam por esse assunto, preparação, realocação estratégica e os melhores lugares para morar segundo a ótica do sobrevivencialismo. Eu já te agradeço muito por isso. Também gostaria de falar do nosso site, acavenaives.com, onde você encontra as nossas facas e os nossos produtos em couro feitos à mão aqui no refúgio. E não poderia deixar de falar também do nosso grande apoiador do canal, que é o Wolf Attack, onde você encontra produtos incríveis nesse ramo do sobrevivencialismo e da preparação, botas indestrutíveis e impermeáveis, mochilas de evasão, mochila de viagem, jaquetas impermeáveis, diversos outros itens e equipamentos para o seu uso aí, e você pode usar o nosso cupom MUNDOAKV no site e obter 5% de desconto em qualquer produto Wolf Attack. Esse vídeo é um oferecimento da marca Wolf Attack, que é uma marca masculina que desenvolve equipamentos robustos, resistentes e funcionais. Utilize o cupom MUNDOAKV para ganhar 5% de desconto e com isso você também estará ajudando o canal. Acesse o site wolfattack.com.br. Valeu! Vamos para o conteúdo do vídeo então. Nós sobrevivencialistas e preparadores, antes de mais nada, somos amantes da natureza, amantes da liberdade e também muitos de nós apaixonados pela vida ao ar livre. Isso geralmente é uma característica de quem busca preparação. E muita gente se pergunta, será que ainda existem bolsões de liberdade no país? E eu respondo com outra pergunta. Você já se deu conta do tamanho do Brasil e das riquezas que existem nele? Aqui caberiam uns 10 países. E muita gente me pergunta, qual a melhor região do Brasil? Bom, depende. O primeiro fator é a familiaridade com o local que você pretende morar. Se é um local que você já conhece. Eu, por exemplo, não me adapto em lugares com calor o ano inteiro. Eu simplesmente não consigo. Porém, em lugares com essa característica, você consegue plantar o ano inteiro. Então, sempre há vantagens e desvantagens. O segundo fator é a adaptabilidade. O quanto você é capaz de se adaptar e improvisar quando muda de cidade ou estado, por exemplo. Bom, nós mudamos há 18 anos da capital de São Paulo para uma cidade do interior. Uma cidade grande, mas era uma cidade do interior, então já foi um impacto na época, onde eu tive que mudar de profissão e fazer um novo ciclo de amigos. Recentemente, nós mudamos para uma cidade bem menor e acabamos por fazer novamente um novo ciclo de amigos. Essas características também precisam ser levadas em conta na escolha de uma nova região. Bom, pessoal, o que estamos fazendo aqui nessa série de vídeos nada mais é do que uma projeção de cenário, usando análise de dados baseadas em várias fontes, das quais a mais importante é o livro Realocação Estratégica do Joel Skousen, que toda a obra dele, na verdade, para procurarmos lugares melhores sob a ótica da preparação. Eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, Lugares Estratégicos do Brasil, que ali tem uma introdução bem detalhada sobre esse assunto. Bora lá então. A região sudeste é composta por 4 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Sendo a região mais populosa do território brasileiro, é também a região mais rica do país, possuindo a única megalópole do Brasil, São Paulo. Quanto ao relevo da região sudeste, é bem variado. Por um lado encontramos superfícies elevadas, como a Serra da Mantiqueira, a Serra da Canastra, a Serra do Mar, e por outro lado, planícies costeiras largas, que formam amplas baixadas litorâneas. O clima da região sudeste apresenta variações. É predominantemente tropical no litoral, com temperaturas altas e 2 estações bem demarcadas: verão chuvoso e inverno seco. E nos planaltos temos clima tropical de altitude com grandes variações de temperatura. Quanto à vegetação, a maior parte é formada pela Mata Atlântica. Lembrando que no estado de Minas Gerais predomina a vegetação de cerrado e caatinga. O sudeste possui importantes rios, como o Rio Paraíba do Sul, o Rio Tietê, o Rio Paraná, que também passa pela região sudeste, Rio Doce, além da nascente do Rio São Francisco, que fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Esses rios são aproveitados para a produção de energia elétrica e também para a agricultura. Por isso que a região é muito fértil. É a soma de clima, topografia e água.
muita água. A população da região sudeste é predominantemente urbana e se caracteriza por uma grande diversidade étnica e cultural. Por exemplo, o estado de São Paulo recebeu a maior quantidade de fluxos migratórios lá nos anos 1930, por dois motivos principais: a Europa arrasada do pós-guerra e a oportunidade de emprego por conta da industrialização, e esse acabou sendo um dos grandes fatores de crescimento dessa região, inclusive. E agora, falando sobre uma ótica de análise militar, que a gente sempre faz aqui no canal, o Sudeste é uma área crítica caso houvesse um conflito quente no mundo, pois o coração industrial e financeiro do Brasil está nessa região. Vamos começar aqui então por São Paulo. No quesito água potável, São Paulo enfrentou recentemente, nos últimos 10 anos, grandes desabastecimentos por secas, mas hoje possui grande infraestrutura, tendo diversas represas. O clima predominante é o tropical de altitude, com verões quentes e invernos amenos. Demografia é altamente populoso e diversificado, e já se vê um tímido, porém crescente fluxo migratório para as cidades do interior. Questão geográfica: tem planaltos, vales e uma vasta costa atlântica. O fator custo de vida é elevado, especialmente na capital e nas áreas metropolitanas. A questão terras privadas são em geral disponíveis, porém caras, devido à urbanização intensa, mas dependendo das cidades do interior ainda é possível encontrar imóveis com bons preços. Produção de alimentos. Tem uma agricultura diversificada com pecuária forte, isso é muito importante. Plantações gigantescas incluindo café, cana-de-açúcar, cítricos, soja e mais uma infinidade de culturas. Na questão saúde pública, tem boa infraestrutura, mas com disparidades entre áreas urbanas e rurais. Por isso eu acho importante ir para cidades satélites de grandes cidades. Com relação à criminalidade, é sofisticada, com organizações criminosas, inclusive entrando na seara empresarial, política e aquilo tudo que a gente já conhece. Geralmente concentrada em áreas urbanas, existindo um grande esforço das áreas de segurança, no melhor estilo, enxugar gelo. Tendência política é diversificada, com uma mistura de tendências políticas. Porém, o Estado, assim como a capital, tem se identificado mais com a direita conservadora, segundo pesquisas recentes. Faz fronteira com Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Com relação às bases militares de São Paulo, tem presença significativa, especialmente na proteção de infraestruturas críticas. Na capital de São Paulo, temos o Comando Militar do Sudeste, o CMSE, que é o comando da 2ª Região Militar e da 2ª Divisão do Exército, ambas sediadas no bairro do Ibirapuera, na rua Mário Cosel Filho. Cedia também na cidade de Taubaté o Comando de Aviação do Exército e a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, sediada no Guarujá, no litoral sul paulista, além de uma infinidade de organizações militares subordinadas ao CMSE, como o 8º Batalhão de Polícia do Exército na capital, a 11ª Brigada de Infantaria Motorizada de Campinas, o 6º Batalhão de Infantaria Leve em Caçapava, o famoso 6º BIL e a 5ª Bateria de Artilharia Antiaérea Leve de Osasco e por aí vai. Considerações importantes acerca das cidades do interior de São Paulo, vale o mesmo critério que usei nos outros vídeos. Altitude acima de 300 metros, que eu defendo estrategicamente há anos, e abundância de fontes de água. Isso sempre em primeiro lugar, depois a gente avalia os outros critérios. Bom, vamos falar então de algumas cidades. Vou destacar aqui a cidade de Piedade, na região metropolitana de Sorocaba, que fica a cerca de 100 quilômetros da capital São Paulo. Tem 55 mil habitantes, dos quais metade em área rural, está a 781 metros de altitude, fica nas encostas da Serra de Paranapiacaba e é a cidade conhecida como Portal das Águas, por conta de rios, represas e cachoeiras. Alguns exemplos são a Cachoeira de Jurupará, a Cachoeira do Padre e a mais famosa delas, a Cachoeira Bernardo Alemão, com uma queda de 25 metros, que é muito propícia para a prática de rapel. O problema ali, sob a nossa visão, é o turismo, por ser muito perto de São Paulo. Essa também é a região da represa de Itupararanga. Quanto à criminalidade, o município de Piedade vem se destacando pelo baixo índice de crimes graves, seguida por outras cidades da região, como Boituva, Serquilho, Itapetininga, Abração Itapê, Pilar do Sul, Salto, Tietê e Votorantim, que é coladinha ali com Sorocaba. Essa região faz parte do Cinturão Verde do estado de São Paulo, abastecendo a metrópole com hortifruti granjeiros, por conta ali da proximidade das centrais de abastecimento da Grande São Paulo. Piedade foi conhecida há décadas como a capital da cebola, tendo sido a maior produtora do Brasil. Hoje, a agricultura é diversificada, destacando-se pela alcachofra, o caqui e o morango. É forte também na criação de cavalos manga larga e cavalos da raça crioula, além de pecuária leiteira e de corte muito fortes também. Outra região boa
é a região de Joanópolis, que faz divisa com a cidade mineira de Camanducaia, onde tem o distrito de Monte Verde, que é ali pertinho de Campos do Jordão. Campos do Jordão é a cidade mais alta do país, tendo 1.628 metros de altitude. Todas as três cidades, Joanópolis, Campos do Jordão e Monte Verde, que é um distrito, estão acima de 900 metros de altitude e com muita água. Monte Verde é considerada a Suíça mineira, bem como Campos do Jordão é considerada a Suíça paulista. Isso faz com que a partir de maio até agosto, essa região vire um formigueiro de turistas. Isso é ótimo para a economia, porém aumenta o custo das propriedades e o custo de vida como um todo. Lembrando também que lugares muito altos podem trazer alguns problemas com relação a plantio, porque certas culturas como hortaliças e café podem sofrer com geada. Mas existem outras boas cidades ali por perto, como São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos, mas é praticamente considerado uma cidade. Tem também Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal e Paraibuna. Mas nessa cidade, Paraibuna, que é muito boa no quesito água e terras disponíveis, temos um bom exemplo que não é só de altitude que vive um sobrevivencialista. Dá uma olhada nisso aqui. Essa é a represa de Paraibuna, que abastece uma gigantesca área do Sudeste. Mas imagine se acontece alguma coisa aqui. Olha essas casinhas ali embaixo. A gente torce, reza para que não aconteça. Mas eu conheço muito bem essa região, já estive ali pertinho. Inclusive, é uma obra de engenharia gigantesca e respeitável. Mas eu te pergunto, você moraria ali tranquilamente? Bom, saindo da região do Vale do Paraíba, que tem várias boas opções, vamos para o oeste do estado, a região da cidade de Assis. Vou falar de Paraguaçu Paulista, que é pouco explorada porque fica a 460 quilômetros da capital São Paulo. É uma região integrante da bacia do Médio Paranapanema, ou seja, tem água que não vai acabar nunca. O rio Paranapanema está localizado entre os estados do Paraná e São Paulo, o que me leva a concluir que essa região está no melhor dos mundos, por ser São Paulo, mas estar perto do Paraná. Altitude por volta de 500 metros, vales extremamente férteis, cidades pequenas e baixa criminalidade. Vale dar uma boa pesquisada nas cidades vizinhas de Quatá, Lutécia, Rancharia e Pedrinhas Paulista, onde o agro é muito forte. O estado de São Paulo é imenso, e eu destacaria também aqui o Vale do Ribeira, por ter uma oferta de terras mais baratas, porém, na maioria dos casos, estão em baixa altitude. Eu destacaria ali algumas cidades altas como Apiaí. Essa cidade é conhecida por ser muito rica em recursos minerais, agricultura com ênfase no tomate, e tem um fato peculiar: nevou nessa cidade em 1975. Para quem gosta de frio, esse é um dos locais mais frios do país. Porém, abriga o Parque Petar, que é o Parque Estadual Turístico do Vale do Ribeira. Então, apesar de um lugar magnífico, os problemas futuros ali talvez seriam turismo e demarcações de terras. Destaco também no Vale do Ribeira, além de Apiaí, as cidades de Ribeirão da Serra e Ribeirão Branco, que têm características similares a Apiaí, apesar de Ribeirão Branco já não fazer mais parte do Vale do Ribeira. Vamos agora para o Rio de Janeiro. E calma, tem jeito. Pode ter muito lugar bom no Rio, como eu vou demonstrar aqui. Bom, vamos falar de características gerais do Rio. Água potável disponível, mas com desafios de qualidade devido à densidade populacional. O clima é tropical úmido, com verões chuvosos e invernos suaves. Eu já peguei frio no Rio de Janeiro. Eu fui sem blusa e me lasquei. Na questão da demografia, tem uma alta densidade populacional e o que não é novidade para ninguém, as comunidades dos morros, que são um símbolo do Rio de Janeiro e até da percepção fora do país, e que muitas vezes, em muitos casos, tem governos paralelos comandando essas regiões. Esse muitas vezes foi eufemismo, tá? É figura de linguagem, comandadas várias vezes por facções e milícias. Esse é um exemplo extremo, é claro, mas que dá para perceber nitidamente que existem sombras no sistema, para o bem ou para o mal. Eu creio que quando o escritor e pai da sociologia Max Weber, que morreu em 1920, falava que o verdadeiro poder é o poder da força, era mais ou menos isso que ele queria ilustrar. É uma situação realmente complicada. A geografia do Rio. Bom, litoral, montanhas e florestas tropicais. Custo de vida elevado, especialmente na capital, Rio de Janeiro. Terras privadas são disponíveis, porém disputadas devido à urbanização. É muito raro ter sítios na cidade do Rio de Janeiro. E quando tem, costumam ser propriedades extremamente caras. Agora, um ponto essencial sobre uma visão sobrevivencialista, no Rio de Janeiro, eu destacaria a região serrana. E eu vou falar mais disso logo à frente. Bom, a produção de alimentos. Segundo dados do
CPEA, o Rio de Janeiro está entre os estados mais urbanizados e populosos do Brasil, e é também um dos menores em área territorial, com forte presença de relevo acidentado e solos de baixa fertilidade. Nesse contexto, o estado não tem uma agropecuária com grande expressividade. Ela representa menos de 1% da economia fluminense, e apesar dessa escassa agropecuária, tem muita importância para as economias locais. Aí já fica bem complicado, porque basicamente você tem que depender de outros estados para a produção de alimentos, ou teria que dar um jeito de fortalecer ali a agricultura familiar. O quesito saúde pública agora. Bom, nas propagandas é a Suíça, né? Tipo, você olha, você fala, cara, vou me mudar para lá. Porém, sabemos como funciona a realidade, especialmente em áreas carentes, com aqueles atendimentos e exames, como bem conhecemos, que demoram eras. E segundo o digníssimo jornal O Globo, no final de 2023, o estado do Rio tinha a pior cobertura de atenção básica de saúde do SUS do país. É bem complicado isso. E a criminalidade? Ah, parceiro, aí tá suave, né? Tipo, o que eu tenho pra falar, né? Tá tranquilo, mano. Pra se ter uma ideia, segundo a mídia tradicional, G1, CNN, Veja e toda a galerinha super créditos aí do jornalismo, o Rio de Janeiro tem o maior peso no número de arrasta pra cima do Brasil. O aumento de 7,4% de Assaci, estrelinha, natos, vai na contramão do que vinha acontecendo em 2023. Havia tido um recuo de 4% dos óbitos forçados desde 2022. Nossa, tinha diminuído, daí melhorou, depois... Diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Parece que depois já ouvi isso em algum lugar. Deixa pra lá. Bom, e a tendência política? As tendências políticas no Rio são historicamente de esquerda, porém, esse cenário também vem mudando bastante nos pequenos municípios. Fronteiras. O Rio faz fronteira a norte e noroeste com o estado de Minas, a sudoeste com o estado de São Paulo, a nordeste com o Espírito Santo e é banhado pelo Oceano Atlântico a leste e sul. Bases militares. A presença militar é forte no Rio de Janeiro. Existem várias áreas militares, como o Colégio Naval em Angra dos Reis, as usinas nucleares Angra 1, 2 e 3, lembrando que Angra 2 vem dando chabu aí desde 2023, eu acho que desde 2007 pelo que eu acompanho, com problemas elétricos, uma série de coisas aí. E Angra 3 que só entrará em operação em 2028. Essas usinas fornecem eletricidade para uma grande parte da região ali, ressaltando que perto dessas usinas seria um péssimo lugar para se estar em um grande conflito mundial. Tem também no Rio a Ala 12, uma base da Força Aérea localizada na região oeste do Rio de Janeiro. Também tem o Batalhão de Operações Especiais dos Fuzileiros Navais, que é o lar do Comanf, e em Niterói, na ilha do Mocanguê, temos o GRUMEC, Grupamento de Mergulhadores de Combate, que são tipo os Navy Seals brasileiros. Os caras cascudo, mano. O Rio de Janeiro tem muitas bases militares, justamente pela geografia e pela costa litorânea. Vamos lá, as cidades que seriam boas para refúgio no Rio de Janeiro. Eu destacaria, na região serrana ali, Teresópolis, que apesar de ser turística tem muita água, está a 869 metros de altitude, porém a área rural vem crescendo de forma meio desgovernada, tendo problemas com deslizamentos e despejo de esgoto nos rios, mas ainda vale a pena dar uma procurada ali pelo bairro Vargem Grande e outras 3 regiões rurais do município. Outra cidade com perfil semelhante é Nova Friburgo, bem como a conhecida Petrópolis, Duas Barras. Essa cidade é uma belezinha, hein? Porém as propriedades por ali estão muito caras. Aliás, isso é um problema de toda essa região. Tem também Bom Jardim, Trajano de Moraes, lugarzinho bonitinho, cidade pequena, 10 mil habitantes, só alegria. E por último, a cidade de Sumidouro. Vamos agora para Minas Gerais. Pessoal, como eu já falei bastante do estado de Minas no primeiro vídeo dessa série, no Lugares Estratégicos do Brasil, vou falar mais das cidades hoje, tá ok? Mas não vou deixar de dar uma passada rápida nas características. No quesito água potável, o estado tem em abundância, com desafios sazonais em algumas regiões. O clima é tropical de altitude, com variações climáticas significativas. Na demografia, tem uma grande população, com entrelaçamento ali entre áreas urbanas e áreas rurais. Isso é o bacana em Minas, como eu já disse no outro vídeo. Você tem grandes cidades perto de cidades minúsculas, então dá para você viver numa cidade pequena ou numa área rural e aproveitar ali a infraestrutura de uma grande cidade. Geografia, tem montanhas, planaltos e extensas áreas agrícolas. Custo de vida é moderado em comparação ao Rio de Janeiro e São Paulo. Terras privadas, tem bastante terra disponível, com preços bem mais acessíveis do que em outros estados, e esse é um dos trunfos de Minas Gerais. Na produção de alimentos, o agro é muito forte, com destaque para café, milho, fruticultura e leite. No quesito saúde pública, a infraestrutura é ok, com aqueles velhos desafios das áreas remotas. A criminalidade é variável entre área urbana e área rural, em geral bem menor em cidades pequenas. Tendência política é diversificada, com tendências liberais e por vezes conservadoras.
Fronteira, faz divisa com São Paulo no sul e no sudoeste, com o Rio de Janeiro no sudeste, com Mato Grosso do Sul no oeste, com Goiás e Distrito Federal no noroeste, com o Espírito Santo a leste e com a Bahia a norte e nordeste. Com relação a bases militares, eu já falei no outro vídeo, mas vou repetir aqui, é o estado da 4ª Região Militar e também da ESA, dentre outras organizações militares. Bom, um dos problemas das pequenas e boas cidades mineiras é justamente o turismo. Você pega, por exemplo, a cidade de Capitólio, na região sul de Minas, na Serra da Canastra. É um dos lugares mais bonitos do país, na minha opinião. 766 metros de altitude, com pouco mais de 8 mil habitantes, terras por preços razoáveis, porém é extremamente turística. O que é bom em tempos normais para fazer um dinheirinho, mas em tempos de caos poderia se tornar um lugar muito visado. O problema maior ali chama-se Usina Hidrelétrica de Furnas, que abastece os lagos ali, toda essa linda água esverdeada que você vê na tela. É uma incrível obra de engenharia, sem dúvida, mas, como já disse 1 milhão de vezes, por princípio eu não fico no caminho de represas. Também no sul de Minas, temos, por exemplo, a cidade de Extrema, que fica na região da Serra da Mantiqueira, um dos pontos mais férteis e abundantes do país. Extrema virou uma cidade turística e não tem jeito, isso é uma característica crescente das cidades mineiras. Tem também ali no sul a cidade de Camanducaia, Sapucaí Mirim, que é bem perto da cidade paulista de São José dos Campos. Tem Gonçalves, Lima Duarte, ali já subindo próximo a Juiz de Fora, na região da Zona da Mata Mineira, e ali pro lado de Goiás, no noroeste de Minas. E existem cidades com perfis muito bons também, como Paracatu, João Pinheiro, Lagoa Grande e Lagamar. Vamos explorar agora o estado do Espírito Santo. Esse é um estado pouco falado no Brasil, o que é ótimo porque acaba ficando um bom lugar para refúgios. Possui uma faixa litorânea de 400 quilômetros. No quesito água potável, é abundante, sujeito a problemas em áreas urbanas, como sempre. O clima é tropical, com estações bem definidas e chuvas regulares. Quanto à demografia, é o estado menos populoso da região sudeste, com muito foco na costa marítima, o que pode ser uma boa vantagem para quem está procurando terras em regiões rurais do Espírito Santo. Geografia, é uma região de costa atlântica com portos e atividades pesqueiras. O custo de vida é moderado, sendo o custo mais baixo dos outros 4 estados. Terras privadas são disponíveis, especialmente em áreas rurais e costeiras, mas não costumam ser baratas. Com relação à produção de alimentos, esses dados aqui são muito importantes. Tem uma agricultura extremamente diversificada e os dados do Incaper demonstram um crescimento de 5,3% a partir do ano de 2022, sendo o maior produtor de café Conilon do Brasil com 724 mil toneladas, ou seja, 67% da produção nacional. Também é o maior produtor de pimenta do reino, com 75.500 toneladas, sendo 59% da produção no Brasil. Um outro dado é ser o maior produtor de mamão, com 426 mil toneladas colhidas, sendo 38% da produção brasileira, além de ser o terceiro na produção de cacau, com 11.703 toneladas, além da produção de abacate, muito gado bovino para carne, fora a pesca, que aí já é um mundo à parte. A saúde pública, em geral, é boa, porém, o Estado vem apresentando uma tendência ao envelhecimento da população, um fator que pode pressionar ainda mais os serviços públicos de saúde, caso não haja um planejamento e ação, principalmente nas áreas de média e alta complexidade. Isso são segundo os dados da CEP, que é a Secretaria de Economia e Planejamento do Estado do Espírito Santo. A criminalidade, de acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Estado figura na 14ª posição no ranking de homicídios no país, sendo que já chegou a ocupar no passado o 2º lugar. Em 2024, Vila Velha lidera o ranking de homicídios no estado, com 119 crimes, tendo diminuído 25% em relação ao ano anterior. É o velho e famoso enxuga-gelo, né? A gente já conhece. Porém, nas áreas rurais, esses números são bem menores. A tendência política desse estado também é historicamente de esquerda e centro-esquerda, porém, no ano de 2022 deu uma guinada para a centro-direita, tendo o candidato Jair Bolsonaro vencendo o Lula com 56 dos 78 municípios votando no candidato conservador. Aliás, isso tem sido uma tendência forte, segundo o próprio IBGE. Isso não tá batendo muito bem aí, né? Vamos, sei lá, só acho. No quesito fronteiras, tem o Oceano Atlântico a leste, a Bahia ao norte, Minas Gerais ao oeste e o estado do Rio de Janeiro ao sul.
Bases militares. O Estado do Espírito Santo está subordinado à primeira região militar, sediado no Rio de Janeiro, mas há importantes locais estratégicos com influência das Forças Armadas, como o Porto de Vitória, o 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Praia de Piratininga, em Vila Velha, e também a Capitania dos Portos do Espírito Santo, que fica em Vitória. Só um adendo aqui, eu acho sensacional a frase que tem na bandeira do Espírito Santo. Trabalha e confia. Tipo, faz o que está ao seu alcance e confia no Criador. Sensacional, esse estado é abençoado. Vamos às cidades então. Eu destacaria aqui Domingos Martins, que é uma cidadezinha que fica a 542 metros de altitude, uma cidade bem bonitinha com influência da arquitetura alemã, com apenas 34 mil habitantes. O município integra o Cinturão Verde do Espírito Santo, região formada por terras altas e montanhosas. É onde fica o Parque Estadual da Pedra Azul, portanto, turismo forte. Aí é bom analisar segundo os seus próprios critérios. E eu também destacaria Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Afonso Cláudio, Vargem Alta, Itarana, Santa Teresa e também a cidade de Serra. Sim, Serra, só Serra. Que apesar de ser o município mais populoso do Espírito Santo, tem um alto índice de desenvolvimento, com bastante indústria, porém cercada de áreas rurais, podendo ser uma cidade base para quem mora na região e quer usufruir dos sistemas de saúde e de trabalho, porém morando no campo. E é isso aí, pessoal. A região sudeste é uma potência. Caberiam vários países dentro dela, tipo Portugal, França e uma berolinha da Itália ali caberia também. E eu espero ter ajudado vocês a conhecerem um pouquinho melhor do nosso país, sob essa nossa visão sobrevivencialista e preparadora. No mais, esteja 10 passos à frente. Uma boa sorte se você for escolher um outro lugar para viver. E tenha sempre uma AKV com você. Valeu!